Bom dia, e hoje nós terminamos o primeiro livro de Crônicas, dos capítulos 21 a 29. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, e nos dá entendimento dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 21, recenseamento do povo. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide e fazeis o recenseamento dos israelitas, desde Barzabé até Dan, e fazei-me o relatório para que eu saiba o número deles. Respondeu Joabe: O Senhor multiplique seu povo 100 vezes mais. Não são todos eles, ó rei meu senhor, os servos de meu senhor? Por que, no entanto, exige meu senhor isso? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Mas o rei persistiu na ordem que dera Joabe. E Joabe partiu, percorreu todo Israel, depois retornou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi a lista do recenseamento do povo. Havia em todo Israel 1.100.000 homens aptos para o manejo da espada. Em Judá havia 470.000. Não fez o recenseamento da tribo de Levi, nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. Deus não viu isso com bons olhos e feriu Israel. Davi disse a Deus: Pequei gravemente agindo de tal maneira. Agora dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Então o Senhor dirigiu-se a Gade, vidente de Davi, nesses termos: Vai dizer a Davi: Eis o que diz o Senhor. Eu te proponho 3 coisas. Escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gade foi ao encontro de Davi e lhe disse: Eis o que disse o Senhor. Escolhe ou 3 anos de fome, ou 3 meses durante os quais fugirás de teus inimigos e serás atingido por sua espada, ou ainda 3 dias em que a espada do Senhor ou a peste maltratarão a terra e o anjo do Senhor devastará todo o território de Israel. A ti compete ver agora que resposta devo dar àquele que me enviou. Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque imensa é sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel. Em Israel tombaram 70.000 homens. Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ele a assolava, o Senhor que olhava compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o jebuseu. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, prostraram-se com o rosto por terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou fazer o recenseamento do povo? Fui eu quem pecou, fui eu quem fez esse mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Senhor meu Deus, que vossa mão caia portanto sobre mim e sobre a casa de meu pai, para castigar, mas não sobre vosso povo. O anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que subistes a eira de Ornã, o jebuseu, para lá levantar um altar ao Senhor. Davi lá subiu de acordo com a ordem dada por Gade da parte do Senhor. Ornã, voltando-se, viu o anjo, e ele com seus 4 filhos esconderam-se. Estava naquela ocasião debulhando trigo. Quando Davi chegou perto de Ornã, este o viu, saiu da eira e se prostrou diante de Davi com o rosto contra a terra. Davi disse-lhe: Cede-me o terreno de tua eira, para nela construir um altar ao Senhor. Cede-me o lugar pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornã respondeu: Toma-o, que meu senhor o rei faça o que lhe parecer bom. Vê, eu dou os bois para o holocausto, os carros para a lenha e o trigo para a oblação, tudo te dou. Não, respondeu Davi, quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã um peso de 600 siclos de ouro pelo terreno. E Davi construiu lá um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, que lhe respondeu enviando fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. Então o Senhor falou ao anjo, e este embainhou de novo a espada. Nesse momento, vendo Davi que o Senhor o tinha ouvido na eira de Ornã, o jebuseu,
ofereceu ali sacrifícios. O tabernáculo do Senhor que Moisés construíra no deserto e o altar dos holocaustos se encontravam nesse tempo no lugar alto de Gabaão. Mas Davi não pôde dirigir a esse altar para rogar a Deus. Tão aterrado ficara ao ver a espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Preparativos para a construção do templo. E Davi disse: É aqui a casa do Senhor Deus, e este o altar dos holocaustos de Israel. Mandou Davi que se juntasse os estrangeiros que viviam na terra de Israel e os empregou para trabalharem as pedras que deviam servir para a construção da casa de Deus. Preparou também ferro em abundância, tanto para os pregos dos batentes das portas, como para travar as juntas, e uma enorme quantidade de bronze, e de cedros sem contas, pois os sidônios e os tírios lhe tinham enviado uma grande quantidade deles. Davi dizia: Meu filho Salomão é ainda um menino fraco, e a casa que se há de construir ao Senhor deve ser de uma grande magnificência, para ser ilustre e célebre em todos os países. Quero, pois, fazer-lhes os preparativos. Por isso, antes de morrer, eles fez grandes preparativos. Depois chamou Salomão seu filho e ordenou-lhe que construísse o templo do Senhor Deus de Israel. Meu filho, disse-lhe ele, eu tive a intenção de construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus, mas a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Tu derramastes muito sangue e fizestes grandes guerras. Tu não construirás uma casa para meu nome, pois derramastes diante de mim muito sangue sobre a terra. Eis, um filho te nascerá, que há de ser um homem de paz, porque eu lhe darei paz frente a todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e durante seu tempo darei paz e calma a Israel. Ele me edificará um templo, será para mim um filho, eu serei para ele um pai, e firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prosperes e construas o templo do Senhor teu Deus, segundo o que disse de ti. Que o Senhor se digne conceder-te sabedoria e inteligência, quando te fizer reinar sobre Israel, para que observes a lei do Senhor teu Deus. Prosperarás então, se te aplicares à observância das leis e dos mandamentos que o Senhor prescreveu a Israel por meio de Moisés. Sê forte e corajoso, não temas, não te amedrontes. Eis que, por meus esforços, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em tal quantidade que não se poderia pesar. Preparei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Tens a teu dispor uma multidão de operários, como talhadores, pedreiros, carpinteiros e artífices hábeis em toda espécie de ofícios. O ouro, a prata, o bronze e o ferro existem em número incalculável. Vamos ao trabalho e que o Senhor esteja contigo. Davi ordenou a todos os chefes de Israel ajudar Salomão seu filho. O Senhor vosso Deus, disse-lhes eles, não está convosco? Não vos assegurou ele a paz em todas as vossas fronteiras? Com efeito, ele entregou nas minhas mãos os habitantes da terra que atualmente estão sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Aplicai-vos, pois, de todo o coração e vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Construí o santuário do Senhor Deus para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios consagrados a Deus no templo que será edificado ao nome do Senhor. Capítulo 23. Funções levíticas. Davi, achando-se velho e cheio de dias, constituiu Salomão seu filho rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Contados por cabeça e por homem, eram 38.000 homens. Davi disse: 24.000 deles eles serão colocados a serviço do templo do Senhor. 6.000 serão escribas e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para celebrarem o Senhor com os instrumentos que fiz para louvá-lo. Davi distribuiu-os em classes segundo as linhagens de Levi, Gerson, Caate e Merari. Dos Gersonitas, Leedã e Semei, filhos de Leedã, o chefe Jaiel, Zetã e Joel, 3. Filhos de Semei, Salomite, Rosiel e Arã, 3. Foram esses os chefes das famílias de Edã, filhos de Semei, Jete, Ziza, Jeús e Berias. Os filhos de Semei foram 4, Jete o chefe, Ziza o segundo, Jeús e Berias. Não tendo muitos filhos, foram contados em uma só classe, segundo a família deles. Filhos de Caate, Arã, Isaá,
Hebron e Uziel. 4. Filhos de Arã, Araão e Moisés. Araão foi separado para ser consagrado com o Santíssimo, ele e seus filhos para sempre, para queimar perfumes diante do Senhor, para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filhos de Gerson, Subael, o chefe. O filho de Eliezer foi Roobias, o chefe. Eliezer não teve outro filho, mas os filhos de Roobias foram muito numerosos. Filho de Zaar, Salomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. E Jaquimã, o quarto. Filhos de Osiel, Micas, o chefe. Gesias, o segundo. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Filhos de Moole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas, que se casaram com os filhos de Cis, seus parentes. Filhos de Muzi, Moole, Éder, Jarmute. 3. Estes são os filhos de Levi, classificados por famílias. Os chefes das famílias, como foram enumerados nominalmente por cabeça, eram encarregados do serviço do templo, desde a idade de 20 anos para cima, pois dizia Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu a paz a seu povo, ele habitará para sempre em Jerusalém. Também os levitas não tiveram mais que transportar a morada e todos os utensílios de seu serviço. Foi segundo as últimas ordens de Davi que fez o recenseamento dos filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Colocados juntos os filhos de Araão para o serviço da casa do Senhor, estavam os encarregados do cuidado dos átrios e das salas, da purificação de todas as coisas santas, de todo o serviço do templo, dos pães de proposição, da flor de farinha para as oblações, dos pães finos sem levedura, das tortas cozidas sobre a chapa e das tortas fritas, de todas as medidas de capacidade e comprimento. Eles deviam apresentar-se cada manhã e cada tarde para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor, aos sábados, luas novas e nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve que se oferece ao Senhor. Tinham eles que cuidar da manutenção de toda a tenda da reunião, das coisas santas e dos filhos de Araão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor. Capítulo 24. Os sacerdotes. Eis a classe dos filhos de Araão: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram antes de ser seu pai, sem deixar filhos. Eleazar e Tamar exerceram as funções do sacerdócio. Davi e Sadoc, da linhagem de Eleazar, e Abimeleque, da linhagem de Tamar, dividiram os filhos de Araão por classes, segundo o serviço deles. Havia entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Tamar. Foram assim distribuídos para os filhos de Eleazar 16 chefes de família, e para os filhos de Tamar 8 chefes de família. Uns e outros foram distribuídos pela sorte, porque haviam príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Tamar. O escriba levita Semeias, filho de Natanael, inscreveu-os em presença do rei e dos príncipes, do sacerdote Sadoc, de Abimeleque, filho de Abiatar, como também de chefes de famílias sacerdotais e levíticas, segundo uma família sorteada para Eleazar, e em seguida uma família para Itamar. A primeira sorte caiu a Joideabe, a segunda a Gedeias, a terceira a Arim, a quarta a Zeurim, a quinta a Melquias, a sexta a Mainã, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Sequenias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jacim, a 13ª a Ofa, a 14ª a Isbabe, a 15ª a Belga, a 16ª a Emer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Rafesses, a 19ª a Fetatias, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamuel, a 23ª a Dalaías e a 24ª a Mazias. Assim foram eles classificados para seus serviços no templo do Senhor, segundo as regras estabelecidas por Arão, seu pai, consoante as ordens do Senhor, Deus de Israel. Dos restantes levitas, os chefes foram: dos filhos de Arã, Subael, filho de Subael, Gedias; de Roobias, dos filhos de Roobias, o chefe Gesias; dos Israelitas, Solomote; dos filhos de Solomote, Jaate; filhos de Hebron, Gerias, Amarias, o segundo; Jaziel, o terceiro; Jequimã, o quarto; filho de Osiel, Micas; do filho de Micas, Samir.
Irmão de Micas, Gesias. Filho de Gesias, Zacarias. Filho de Merari, Moole e Muzi. Filho de Merari, por Azaú, seu filho, Saão, Zacur e Ebri. De Moole, Eleazar, que não teve filhos, de Cis. Os filhos de Cis, Jerameel, filho de Muzi, Moole, Eder e Jarmute. Esses são os filhos de Levi, segundo suas famílias. Também eles, como seus irmãos, os filhos de Araão, foram tirados pela sorte, em presença do rei Davi, de Sadoc e Abimeleque, como também dos chefes de família dos sacerdotes e levitas, estando os mais velhos em mesma igualdade que os mais novos. Capítulo 25. Os cantores. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço os filhos de Asaf, de Emã e de Tum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natania e Azarelas, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizava segundo as ordens do rei. De Ditum, os filhos de Ditum, Godolias, Sari e Jesaías, Asabias, Matatias e Semei, ao todo 6, sob as ordens de seu pai Ditum, que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Bozias, Matanias, Osiel, Zubael, Jerimote, Ananias, Ananine, Eliata, Gidelte, Romente, Ozer, Gisbacasa, Meilote, Otir e Maziote. Eram todos filhos de Emã, que eram videntes do rei, para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder. Deus tinha dado a Emã 14 filhos e 3 filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto no templo. Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo, sob as ordens de Davi, de Asaf, de Dutim e de Emã. O número deles, juntamente com seus irmãos exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingia o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem de serviço pequenos e grandes, mestres e discípulos. A primeira sorte recaiu para Asaf, a José, a segunda a Godolias, com seus irmãos e filhos, 12, a terceira Zacur com seus filhos e irmãos, 12, a quarta Izari com seus filhos e irmãos, 12, a quinta Natanias com seus filhos e seus irmãos, 12, a sexta Bozias com seus filhos e irmãos, 12, a sétima Izriela com seus filhos e irmãos, 12, a oitava Jesaías com seus filhos e irmãos, 12, a nona Matanias com seus filhos e irmãos, 12, a 10ª Semei com seus filhos e irmãos, 12, a 11ª Azrael com seus filhos e irmãos, 12, a 12ª Asabias com seus filhos e irmãos, 12, a 13ª Zubael com seus filhos e irmãos, 12, a 14ª Matatias com seus filhos e irmãos, 12, a 15ª Jerimote com seus filhos e irmãos, 12, a 16ª Ananias com seus filhos e irmãos, 12, a 17ª Besbacasa com seus filhos e irmãos, 12, a 18ª Anani com seus filhos e irmãos, 12, a 19ª Meilote com seus filhos e irmãos, 12, a 20ª Eliata com seus filhos e irmãos, 12, a 21ª Otir com seus filhos e irmãos, 12, a 22ª Guedelte com seus filhos e irmãos, 12, a 23ª Maziote com seus filhos e irmãos, 12, e a 24ª Romente Ezer com seus filhos e irmãos, 12. Capítulo 26. Os porteiros. Eis a categoria de porteiros, dos coritas: Meselemias, filho de Coré, dentre os filhos de Abiasaf, filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jatanael, o quarto, Elã, o quinto, Joanã, o sexto, Elionenai, o sétimo, filho de Obed-edom, Semeias, o primogênito, Josabe, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Folate, o oitavo, porque Deus tinha abençoado a Obed-edom. Semeias, seu filho, teve filhos que se tornaram chefes de famílias, porque eram homens valorosos. Os filhos de Semeias foram Otni, Rafael, Obde, Eusabade e seus irmãos, homens valentes, mais Eliú e Zamaquias, descendentes de Obed-edom. Todos esses homens, assim como seus filhos e irmãos, homens de valor e qualificados para o serviço, eram todos 62. Meselemias tinha filhos e irmãos, homens capazes, ao número de 18. Osando, os filhos de Merari, tinha por filhos Enri, o chefe, não era o mais velho, mas seu pai fizera dele chefe,
Eusias o segundo, Debelias o terceiro, Zacarias o quarto. Os filhos e irmãos de Osã eram 13 ao todo. A essas classes de porteiros, aos chefes desses homens e seus irmãos, foram confiadas as funções para o serviço do templo. Foi feito o sorteio para cada porta, pequenas e grandes, segundo suas famílias. Do lado do oriente, a sorte tocou a Selemias. Tirou-lhe a sorte a Zacarias seu filho, que era um sábio conselheiro, e a sorte lhe atribuiu o lado norte. O lado sul tocou a Obed-edom e a casa dos depósitos de provisões a seus filhos. A Cefinha Oza coube o lado oeste, com a porta Shalequete no caminho que sobe. Uma guarda estava defronte à outra. Ao oriente havia 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e nos armazéns 4, 2 a 2. Do lado das dependências, a oeste, 4 no caminho e 2 nas dependências. Tais são as classes de porteiros dentre os filhos dos Coritas e os filhos de Merari. Os guardas do tesouro e os responsáveis pelos negócios exteriores. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas. Dentre os filhos de Eleedã, a saber, os filhos de Gersonitas, descendentes de Eleedã, chefes da família de Eleedã, o Gersonita, era Jaiel. Os filhos de Jaiel, Zatã e Joel, seu irmão, tinham a guarda dos tesouros da casa de Deus. Dentre os amaritas, os isaritas, os hebronitas e os orielitas, eram Zubael, filho de Gerson, filho de Moisés, o intendente e chefe dos tesouros. Dentre seus irmãos, descendentes de Eliezer, cujo filho foi Roobias, cujo filho foi Isaías, e filho desse Jorão, e filho desse Zecri, e filho desse Salomite, eram Salomite e seus irmãos que administravam todos os tesouros das coisas santas, consagradas pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, chefes dos milhares de centenas e chefes do exército. Eles os tinham consagrado do despojo da guerra para a manutenção do templo. Tudo que tinha consagrado por Samuel o vidente, por Saul filho de Cis, por Abner filho de Ner, Joabe filho de Sárvia, tudo estava posto sob a guarda de Salomite e de seus irmãos. Dentre os israelitas estavam postos à frente dos serviços exteriores de Israel, como escribas e magistrados, Conenias e seus filhos. Asabias, da família de Hebron, e seus irmãos, homens de valor, em número de 1.700, faziam inspeção de Israel. Do outro lado do Jordão, ao oeste, para todos os negócios religiosos e civis. Quanto aos Hebronitas, cuja chefe era Gerias, fez-se no 40º ano do reinado de Davi pesquisas sobre suas genealogias e suas famílias, e foram encontradas entre eles homens de valor em Jazer de Galaade. Jereías e seus irmãos, homens de valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei Davi os estabeleceu sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés para todos os negócios religiosos e civis. Capítulo 27. Organização militar e civil. Israelitas, segundo o seu número, chefe de famílias, chefe de milhares de centenas, oficiais a serviço do rei, para tudo que se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24.000 homens. À frente da primeira divisão, para o primeiro mês, achava-se Jesboam, filho de Zabdiel, e sua divisão era de 24.000 homens. Ele era da linhagem de Farés e comandava todos os chefes de tropas do primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês achava-se Dudi, Aoita. Macelote era um dos chefes de sua divisão, que contava 24.000 homens. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Banaias, filho do sacerdote-chefe Joiada. Havia na sua divisão 24.000 homens. Esse Banaias era um herói de 31, chefe dos 30. Amizabad, seu filho, era um chefe de sua divisão. Para o quarto mês havia Azael, irmão de Joabe, a quem sucedeu seu filho Zabadias. A divisão contava 24.000 homens. O quinto para o quinto mês era o chefe Samote, o israelita, e havia na sua divisão 24.000 homens. O sexto para o sexto mês era Irã, filho de Asses, de Tícoa. Havia na sua divisão 24.000 homens. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Falonita, dos filhos de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo para o oitavo mês era Sobocai,
Uzatita, da família dos Zaraitas, e sua divisão compreendia 24.000 homens. O nono para o nono mês era Abiezer, de Anatote dos filhos de Benjamim, e sua divisão contava 24.000 homens. O 10º para o 10º mês era Marai de Netofa, da família dos Saraitas, e sua divisão contava 24.000 homens. O 11º para o 11º mês era Banaias, de Farazão, dos filhos de Efraim, e sua divisão contava 24.000 homens. O 12º para o 12º mês era Udai, de Netofa, da família de Otiniel, e sua divisão contava 24.000 homens. Eis os chefes das tribos de Israel, chefes dos Rubenitas, Eliezer, filho de Zecri, dos Simeonitas, Safatias, filho de Maaca, dos Levitas, Asabias, filho de Camuel, da família de Arã, Sadoc, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Zacar, Anri, filho de Miguel, de Zabulon, Gemaias, filho de Abidias, de Neftali, Jarmute, filho de Osriel, dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Osazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaias, da meia tribo de Manassés, em Galaade, Jadó, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, de Dan, Esriel, filho de Jeroã. Esses eram os chefes das tribos de Israel. Não fez Davi a relação daqueles que tinham 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sávia, tinha começado o recenseamento, mas não terminou, porque a ira de Deus viera sobre Israel por causa do recenseamento. E o número deles não foi relacionado nas crônicas do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Osias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. Ensri, filho de Calube, era superintendente dos camponeses que cultivavam a terra. Semei de Ramá, das vinhas. Zabidi, de Safão, das provisões de vinho nas vinhas. Balanã, de Gader, das oliveiras e sicômoros de Cefela. Joás, das provisões de azeite. Setrai, de Sarona, dos bois que pastavam em Sarona. Zafate, filho de Adli, dos bois dos vales. Usbil, o ismaelita, dos camelos. Jadias e Meranote, das jumentas. Jaziz, o Agareu, das ovelhas. Eram esses os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Era ele um homem prudente e sábio. Jael, filho de Acanom, estava com os filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei, e Cusai, o Araquita, amigo do rei. Depois de Aquitofel vinha Joiada, filho de Benaias, e Abiatar. Joabe era general do exército real. Capítulo 28. Últimas instruções de Davi a respeito do templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes de tribos, os chefes de divisões a serviço do rei, os chefes de milhares e os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, assim como os eunucos, os heróis e todos os soldados valentes. O rei Davi de pé disse-lhes: Escutai-me, meus irmãos e meu povo. Tinha eu a intenção de construir uma residência para a arca da aliança do Senhor e os cabelos dos pés de nosso Deus. Já havia feito preparativos para essa construção, mas Deus disse-me: Tu não construirás uma casa para o meu nome, pois és um guerreiro e derramaste sangue. O Senhor Deus de Israel escolheu-me no seio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Foi a Judá que escolheu para o chefe, e da casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, foi a mim que elegeu para reinar sobre todo Israel. Dentre todos os meus filhos, pois o Senhor me deu muitos, ele escolheu meu filho Salomão para fazê-lo assentar sobre o trono do reinado do Senhor em Israel. É Salomão, teu filho, disse-me ele, que construirá minha casa e meus átrios, porque eu o escolhi por filho e eu serei um pai para ele. Firmarei para sempre o seu reino, se ele continuar a cumprir como hoje meus mandamentos e minhas ordens. Agora, em presença de todo Israel, da Assembleia do Senhor, em presença de nosso Deus que nos ouve, guardai e observai comigo todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, para manter a posse dessa excelente terra e legá-la aos vossos filhos que vos seguirão para sempre. E tu, Salomão, meu filho,
Conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração leal e com a alma devotada, pois ele sonda todos os corações e conhece todos os desígnios do Espírito. Se o procurares, tu o encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Considera, portanto, que o Senhor te escolheu para construir uma casa que será seu santuário. Coragem e põe-te a trabalhar. Davi deu a Salomão, seu filho, os planos do pórtico e das construções, salas do tesouro, aposentos superiores, aposentos interiores, assim como salas do propiciatório. O plano de tudo que ele tinha feito no espírito referente ao átrio do templo e a todas as salas ao redor, para os tesouros do templo, os tesouros das coisas sagradas, para as classes das sacerdotes e levitas, assim como toda a organização do serviço da casa de Deus. O modelo dos utensílios de ouro, com o peso de ouro, para todos os utensílios de cada serviço. O modelo de todos os utensílios de prata, com o peso da prata, para todos os utensílios de cada serviço. O peso dos candeeiros de ouro e de suas lâmpadas de ouro, com indicação de peso de cada candeeiro e de suas lâmpadas. O peso dos candeeiros de prata, com indicação do peso de cada candeeiro. O peso de ouro para as mesas de pães de propiciação, para cada mesa, e o peso de prata para as mesas de prata. O modelo dos garfos, das bacias, copos de ouro puro, dos vasos de ouro com o peso de cada vaso, dos vasos de prata com o peso de cada vaso, do altar dos perfumes em ouro fino com o peso, o modelo do carro dos querubins de ouro que estendem suas asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, foi o Senhor que me ensinou por um escrito de sua mão, para me explicar todos os modelos dessas obras. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor meu Deus estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Eis a classe dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo, e eis que estão contigo para todo esse trabalho todos os homens devotados e hábeis, estando sob as tuas ordens os chefes do povo. E aqui terminando o capítulo 29, donativos ao templo. Disse o rei Davi a toda a assembleia, meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é a um homem que esse palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeiras para os objetos de madeira, pedras de ônix e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármore em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir e 7.000 talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Quanto a ouro para a ourivesaria, prata para a prataria e para todo o trabalho dos artífices, quem quer que ainda hoje oferecer espontaneamente donativos ao Senhor? O chefe das famílias, o chefe das tribos de Israel, o chefe de milhares e centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Deram para o serviço do templo 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 10.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas doavam-as para o tesouro da casa de Deus em mãos de Jaiel, o gersonita. O povo se alegrava com suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as faziam ao Senhor, e o próprio rei Davi sentia uma grande alegria. Ação de graças. Davi bendisse ao Senhor em presença de toda a assembleia. Sede bendito, disse ele, para todo sempre, Senhor, Deus de nosso pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, pois sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória, vós sois o Senhor de todas as coisas, e é em vossa mão que reside a força e o poder, e é em vossa mão que tem o poder de dar de todas as coisas grandeza e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós os louvamos e celebramos vosso nome glorioso.
Quem sou eu e quem é meu povo para que possamos fazer-nos voluntariamente essas oferendas? Tudo vem de vós, e não oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante de vós não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como sombra, sem que haja esperança. Senhor nosso Deus, todas essas riquezas que preparamos para construir uma casa a vosso santo nome, é de vossa mão que elas vêm e a vós pertence. Eu sei, meu Deus, que prescrutais os corações e amais a retidão. Por isso, é na retidão e espontaneidade de meu coração que vos ofereço tudo isso, e é com alegria que agora vejo o vosso povo aqui presente fazer-vos suas ofertas voluntárias. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, guardai para sempre no coração de vosso povo essas disposições e sentimentos, e dirigi seu coração para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para fazê-los todos em prática e para construir esse edifício do qual fizeste os preparativos. Depois disse Davi a toda a assembleia: Bendizei ao Senhor nosso Deus. E toda a assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de nossos pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, imolaram as vítimas ao Senhor e ofereceram em holocaustos 1000 touros, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as libações ordinárias e outros sacrifícios em grande quantidade por todo Israel. Nesse dia, comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez, Salomão, filho de Davi, foi proclamado rei e ungido como chefe diante do Senhor. Ungiram também Sadoque como sumo sacerdote. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei no lugar de Davi seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e heróis e mesmo todos os filhos do rei Davi sujeitaram-se ao rei Salomão. O Senhor elevou ao mais alto grau a grandeza de Salomão à vista de todo Israel, e deu ao seu reino tal esplendor que nenhum rei de Israel jamais possuíra antes dele. Morte de Davi. Davi, filho de Jessé, tinha reinado sobre todo Israel. A duração de seu reinado sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e no livro do Gade, o vidente, com todo o seu reino e todos os seus feitos e suas vicissitudes pelas quais passou, assim como Israel e todos os reinos das terras vizinhas. E aqui termina a leitura de hoje. Muito obrigada. Deus te abençoe.